Então, turma, como nós conversamos na aula passada, nós iniciamos a falar da hipertensão e das estratégias que são utilizadas para o tratamento da hipertensão arterial. Lembrando que a escolha da medicação, ela perpassa por vários fatores, tá? Quando eu falo que ela perpassa por vários fatores, é no sentido de conhecer o paciente, conhecer a história do paciente, conhecer as situações do dia a dia desse paciente, e aí, assim, se faz a escolha mais adequada do tratamento para esse paciente. Lembrando que, quando se fala hipertensão, nós temos uma classificação para essa pressão alta, tá? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? Ou então pré-hipertensão, estágio 1 e estágio 2. Lembrando que quando o paciente manifesta a hipertensão, que ele vai procurar ajuda de um profissional, se essa pressão ela tiver no início, nessa pressão alta tiver no início, pré-hipertensão ou estágio 1, pode-se iniciar o tratamento com medicamentos de escolha, que são diurético ou beta-bloqueadores, tá? Pode ser, por exemplo, hidroclorotiazida, ou então pode ser propranolol, tá? Contudo, gente, quantas vezes a gente percebe que o paciente ele vai se consultar, o paciente recebe o diagnóstico de pressão alta e alguns profissionais da saúde, né, já prescreve classes como fármacos como captopril, losartana, nifedipino. E aí o que acontece? Esses fármacos geralmente são administrados a esses pacientes quando a hipertensão dele já está entre o estágio 1 e estágio 2 ou já no estágio 2. Por isso que tem que dar outras classes. De modo geral, quais são as classes que tratam a hipertensão arterial? Nós temos os diuréticos, os bloqueadores de adrenoreceptores beta, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, os adrenérgicos de ação central, os inibidores da ECA. ECA, gente, é uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina 1. Nós temos os antagonistas de receptor de angiotensina 2, inibidores de renina, bloqueadores de canais de cálcio e vasodilatadores. Tudo isso que eu comentei para vocês agora são classes de fármacos utilizados para tratamento da hipertensão arterial. Óbvio que nem todas essas classes serão aplicadas na prática mesmo. O paciente não precisa fazer o uso de todas essas classes. Geralmente se utiliza no máximo 2 fármacos antihipertensivos de classes distintas. E tem umas classes que são mais usadas do que outras, e isso está associado principalmente à comodidade do paciente, ao custo-benefício. A primeira classe que eu elenquei aqui são os diuréticos. Contudo, eu não vou mais falar dos diuréticos, porque nós tivemos uma aula só sobre farmacologia dos diuréticos, tá? Que foi a aula antepassada. E aí nós vamos iniciar aqui com os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta. Quando nós falamos em agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, nós estamos falando de uma classe de fármaco que é um dos mais conhecidos. Só um momento, turma. Quando nós falamos em agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, nós estamos falando de fármacos que é muito conhecido e tem uma prática de uso muito grande, como, por exemplo, o propranolol, que é esse primeiro princípio ativo que está aí no slide, propranolol, e também temos o atenolol, que é um dos fármacos pertencentes a essa classe. Além desses dois, que, sem dúvida, são os principais, nós temos também o metoprolol. Tá? Como diz aí no slide, gente,
o uso essa classe ela tem um nome grande, agente bloqueadores de adrenoreceptores beta. Contudo, eles também podem ser chamados de beta-bloqueadores, tá? Podem ser chamados de beta-bloqueadores, que é um nome mais simples. Esta classe, turma, de modo geral, ela é uma das classes de escolha para o tratamento da hipertensão arterial. Principalmente se o paciente tem outras doenças associadas à hipertensão também. Por exemplo, diabetes, alguma arritmia, o problema cardíaco, dependendo do problema, se utiliza, por exemplo, o atenolol ou o propanolol, que ajuda a tratar já a hipertensão e tratar também a outra condição. Como é que age, de modo geral, como é que age esse fármaco? Eles diminuem o débito cardíaco, diminuindo o efluxo simpático do sistema nervoso autônomo e inibição da liberação de renina dos rins, reduzindo assim a formação de angiotensina 2 e a secreção de aldosterona. Em outras palavras, como é que o propanolol, o atenolol, eles vão agir? Lembra, turma, que eu mostrei muitas vezes para vocês que quando nós falamos em pressão arterial, a pressão arterial ela é uma variável entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, toda vez que aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Toda vez que aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. Nesse sentido, como é que os beta-bloqueadores eles agem? Eles diminuem o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. Mas como é que ocorre a diminuição do débito cardíaco? O débito cardíaco ele diminui porque o uso desses fármacos inibe a liberação de adrenalina. Na verdade, diminui a liberação de adrenalina pelo sistema nervoso autônomo. Se não tem adrenalina, ou se tem diminuição da adrenalina, ou se tem bloqueio dos receptores da adrenalina, o que é que vai acontecer? Não vai ter a ação da adrenalina sobre o coração, que seria, no caso, o aumento do débito cardíaco. Se não tem esse aumento, não tem se não tem esse aumento, não tem pressão alta. Mas, além desse mecanismo de ação, nós temos outro, como vocês podem observar aí. Ocorre inibição da liberação da renina pelos rins. Lembra que a renina ela é uma enzima que converte o angiotensinogênio converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Se não tem renina, não tem angiotensina 1. Se não tem angiotensina 1, não tem por que ter a angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não tem liberação da aldosterona. Se não tem angiotensina 2, não tem vasoconstrição. E se não tem aldosterona, não tem reabsorção de sódio e água. Ou seja, não tem aumento do volume de sangue, não tem aumento do débito, não tem aumento da resistência vascular. Logo, tem diminuição da pressão arterial. Apesar desses fármacos, eles serem fármacos de escolha inicial para o tratamento da hipertensão, ele tem uma aplicação bem adequada, eles apresentam alguns efeitos adversos, tá? Entre esses efeitos adversos, nós temos a bradicardia, né? Então, o uso desse fármaco pode levar a uns batimentos menos acelerados, batimentos cardíacos menos acelerados. O paciente pode ter uma fadiga, né? O paciente ele pode ter letargia, né? Que essa letargia são os movimentos mais lentos. O indivíduo pode apresentar insônia ou alucinações. Lembrando que quando nós falamos em efeitos adversos, é uma situação onde pode ter um prejuízo, uma complicação ao paciente com o uso do medicamento, tá? Não significa que todo mundo que usa esses fármacos vão apresentar esses efeitos adversos.
Turma, eu comentei para vocês, acredito eu que foi até na aula passada, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de indicar, na hora da prescrição de um medicamento, principalmente esses antihipertensivos, porque eles podem favorecer uma adesão terapêutica ou não. Um exemplo, esta classe de fármacos que nós temos aí, esse nome enorme, que a gente pode chamar só de beta-bloqueadores, é uma classe de fármaco que, particularmente, a gente tem que tomar cuidado em pacientes idosos que têm a vida sexualmente ativa, tá? Por quê? Porque, principalmente, turma, para homens, o uso desses fármacos aqui, eles podem diminuir a libido sexual e, consequentemente, fazer com que o paciente perceba que o motivo da diminuição da libido sexual, a dificuldade na ereção no homem, é por causa desse medicamento. E eles acabam deixando de tomar esses fármacos para manter a vida sexual ativa. Contudo, o risco das complicações por hipertensão vai aparecer. O indivíduo ele pode ter aí infarto, a parada cardíaca, o AVC. Então, muito cuidado nas escolhas desses fármacos para os pacientes. Por isso que é interessante a gente fazer aí uma análise farmacoterapêutica, fazer um histórico desse paciente e ver qual seria a possibilidade das classes mais adequadas. Outra classe, turma, de fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial essa classe, com esse nome também enorme, agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa ou alfa bloqueadores, particularmente. Esta classe aqui, em particular, ela é quase não usada, praticamente ela quase não é usada para tratar a hipertensão arterial, ela é mais usada para outras condições que eu vou comentar já já para você, tá? E quais são os fármacos desta classe, né, dos alfas bloqueadores? Nós temos a prazosina, a doxazosina e a terazosina, que são esses três destacados em verde aí, que são os três fármacos pertencentes a esta classe: prazosina, doxazosina e terazosina. Como é que acontece? Olha só, gente, lembra que os receptores alfa-adrenérgico, eles estão localizados aí Eles estão localizados basicamente em tecidos, né? Em mucosas de tecidos, em músculos lisos. E esses receptores alfa, eles podem, por exemplo, favorecer a contração. Quando se bloqueia esse receptor alfa, os receptores que estão ligados nesses músculos, em vez de ter contração, eles vão ter relaxamento. Observam só. Esses três fármacos destacados em verde, prazosina, doxazosina e terazosina, eles produzem bloqueio competitivo de adrenoreceptores alfa. Então, o que acontece? Quando tomam-se esse medicamento, eles bloqueiam o receptor alfa. Bloqueando o receptor alfa, vai ter diminuição da resistência vascular periférica, que consequentemente reduz a pressão arterial por relaxar os músculos lisos de artérias e veias, que foi o que eu comentei para vocês. Como esses receptores eles estão presentes nos músculos lisos, esses receptores, quando estão bloqueados, tem um relaxamento. Se tem um relaxamento, tem diminuição da resistência vascular periférica. Se diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão alta. Consequentemente, esses fármacos causam mudanças mínimas no débito cardíaco, no fluxo sanguíneo renal e velocidade de filtração glomerular.
O que, por um lado, é muito bom, né? Não ter essas mudanças, porque não adianta, por exemplo, ter diminuição da resistência vascular periférica por ter uma vasodilatação e, consequentemente, ter um aumento do débito cardíaco. Vai diminuir a pressão, mas depois vai ter um aumento dessa pressão por rebote, por efeito rebote. Turma, esses fármacos que eu comentei agora aí do slide 10, eles basicamente não têm tanto uso para hipertensão arterial. Esses fármacos eles são muito utilizados para o que nós chamamos de hiperplasia benigna prostática. Hiperplasia benigna prostática. O que seria isso? É o aumento da próstata, só que é um aumento, teoricamente, que não é cancerígeno, né? Esse aumento não está associado à formação do câncer. Mas o que acontece? Toda vez que tem um aumento da próstata, a próstata, por estar perto da uretra, quando ela aumenta, essa uretra começa a comprimir e o indivíduo ele tem dificuldade em urinar, ele não consegue esvaziar a bexiga, ele fica urinando conta-gota. E aí, quando se dá esses fármacos aí, prazosina, doxazosina, etc., esses fármacos relaxam a musculatura da próstata e facilita e melhora o processo de eliminação ou esvaziamento da bexiga, tá? E aí o indivíduo não sente tanta dor, não tem esse incômodo de estar toda hora indo ao banheiro. A nossa terceira classe de estudo aqui agora vai ser os adrenérgicos de ação central. Olha só, já estou falando que esses fármacos eles vão agir sobre o sistema adrenérgico, mas essa ação é por meio de local mais central, na região cerebral. Os dois fármacos desta classe, né, que nós vamos falar agora, é a metildopa e a clonidina. Só para vocês terem mais conhecimento. Professor, Oi. tem como o senhor voltar o slide para mim, o anterior, só um pouquinho, rapidinho? Tá. Tá, obrigado. Nada. Então, turma, quando nós falamos, né, nesta classe de fármacos que são os adrenérgicos de ação central, eu me refiro a esses dois fármacos, que é a metildopa e a clonidina. Só para vocês compreenderem logo, esses fármacos também não são tão utilizados de modo geral para tratar a hipertensão, a não ser em mulheres gestantes. Esses dois fármacos, tanto a metildopa e a clonidina, eles são fármacos de escolha para quando a mulher é hipertensa e ela está gestante, tá? Aí são os fármacos usados. Como é que a metildopa ou a clonidina vai agir? Estes fármacos, eles reduzem a descarga simpática dos centros vasopressoros no tronco encefálico, permitindo que estes centros conserve ou até mesmo aumente a sensibilidade ao controle pelos baroreceptores. Resumindo, em outras palavras, tanto a metildopa como a clonidina, elas vão agir lá na região do tronco encefálico, ou seja, na região do cérebro, tá? Impedindo ou reduzindo a liberação de adrenalina. Se diminui a liberação de adrenalina, a adrenalina ela não vai agir nos seus receptores, nem aumentando o débito cardíaco e nem aumentando a resistência vascular periférica. Se não tem essas duas situações, o indivíduo ele vai ter diminuição da pressão arterial. Então, até o momento, nós já falamos de 4 classes de fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão. Diurético, que foi uma aula só sobre isso. Já falamos dos agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa,
agentes bloqueadores do adrenoreceptores beta, e falamos agora dos adrenérgicos de ação central, que o local de ação já é no tronco encefálico, e não nas periferias. Vamos para a próxima classe. Turma, sem dúvida, essa aqui é uma das classes que é mais conhecida por vocês, é onde está mais difundido o uso de medicamentos antipertensivos. Nós chamamos aí de inibidores da ECA, inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, também pode ser chamado somente de IECA, I de inibidores, ECA, o nome da enzima, ou o nome da função da enzima. Geralmente, os fármacos pertencentes a esta classe, eles acabam substituindo os fármacos de escolha. O que seria isso? Se por acaso o paciente começou com um diurético ou começou com um beta-bloqueador e não resolveu, aí ele passa para essa classe aqui de medicamentos. Os fármacos que pertencem a essa classe é o enalapril, o captopril e o lisonopril. O enalapril, o captopril e o lisonopril, gente, como é que eles vão agir? Na verdade, essas classes de fármacos são as mais conhecidas, né? Sem dúvida, aí, o captopril, que é um fármaco bastante comercializado, é barato, é um fármaco que é utilizado em quadros de urgência sublingual, tá? E assim, turma, vamos entender como é que essa classe de fármaco, eles agem. Só para vocês entenderem, geralmente, para a gente aprender um pouco mais das classes de fármacos, principalmente antipertensivo, uma dica que eu dou é que vocês aprendam o nome da classe, e pelo nome da classe, você já sabe o que é que eles vão fazer. Porque aqui, se eu estou dizendo inibidores da ECA, eu já sei que esses fármacos vão inibir a enzima ECA. E aí lembra, gente, que a ECA, ela é uma enzima, a ECA é uma enzima que converte uma substância chamada angiotensina 1 em angiotensina 2. Se não tem a angiotensina 2, não vai ter vasoconstrição e nem vai ter aumento da pressão arterial. E nem vai ter também a liberação de aldosterona. Se não tem aldosterona, não tem a reabsorção de sódio e água. Então, não aumenta o volume de sangue. Se não aumenta o volume de sangue, também não tem elevação da pressão. Olha o tanto que é importante esta classe, tá? Contudo, gente, essa classe ela pode apresentar alguns efeitos adversos, tá? E sem dúvida, um dos efeitos adversos mais comuns desta classe é a tosse seca. É muito comum os pacientes se questionar de apresentar tosse seca quando se utiliza o captopril. E aí vem uma dica, gente. A tosse seca ela é incômoda. E muitos pacientes podem deixar de tomar o medicamento por estar apresentando tosse seca constantemente. Aí o que acontece? Acabam recorrendo ao antitussígeno, né? Acabam recorrendo à codeína, alguns antialérgicos, e não adianta, turma. Quando o paciente tem tosse seca, pelo uso dessa medicação, o mais adequado é encaminhar para o médico, para o prescritor, e sugerir que ele mude para outra classe, porque a tosse seca não vai deixar de existir enquanto ele tomar a medicação. Um outro efeito adverso é o exantema, que são erupções cutâneas, tá, gente? É como se fosse uma alergia na pele. O indivíduo pode ter febre, alteração do paladar, ele pode sair de quadro de hipertensão para um quadro de hipotensão, ele pode cair essa pressão, e ele pode ter também um aumento de potássio na corrente sanguínea.
Outra classe de fármacos utilizados para o tratamento da pressão alta, turma, são os que nós chamamos aí de antagonista, de receptores de angiotensina 2, que tem uma sigla que também é bastante utilizado, que é chamada de BRAS, tá? BRAS, B-R-A-S, BRAS, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, tá? Esta classe também é muito popular e, na verdade, ultimamente, é uma classe de fármaco que está em expansão mesmo. Cada dia surge um fármaco desta classe, cada dia as pessoas utilizam mais essa classe, que entre esses fármacos aí, turma. A losartana, a valsartana, termisartan, ibezartan, cardesartan. Os mais comercializados, os mais usados desta classe é o losartana e o valsartana. Acredito eu que muitos de vocês já ouviram falar aqui. É os fármacos sensação do momento para o tratamento da hipertensão arterial. Geralmente se utiliza esta classe de fármaco quando os IECAs não resolvem, tá? Por exemplo, deu o captopril e o captopril não está baixando a pressão, ou o paciente não tem uma tolerância adequada para esse fármaco. Aí utiliza o losartana, a valsartana, utiliza um BRAS. E como é que funciona? Como é que funciona essa classe? O que é que acontece, turma? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual a função da substância angiotensina 2, tá? Qual a função da substância angiotensina 2? O que é que acontece? A angiotensina 2 ela tem duas funções importantes aqui no nosso estudo. A primeira função é que ela causa vasoconstrição, e a segunda função é que ela aumenta a produção de aldosterona. E aí, se tem o aumento da aldosterona, tem reabsorção de sódio. E se tem reabsorção de sódio, há aumento da pressão arterial. E aí, o que acontece? Essa angiotensina 2 ela vai agir em receptores para favorecer isso, o aumento da vasoconstrição e o aumento da reabsorção pela aldosterona. Quando se toma o losartana, o valsartana, eles bloqueiam os receptores de angiotensina 2. Então, não vai ter o receptor AT1 e AT2 serão bloqueados. Se eles são bloqueados, não vai ter o aumento da pressão arterial, porque não vai ter vasoconstrição e nem vai ter reabsorção de sódio e de água. Estas classes, elas podem ser utilizadas em que momento? Quando o indivíduo tem hipertensão arterial ou quando tem insuficiência cardíaca. E como efeitos adversos, nós temos aí tonturas, cefaleias, eritema, que também é vermelhidão na pele. Outra classe de fármacos que são utilizados para o tratamento da hipertensão, na verdade, é uma classe que pode ser utilizado, mas praticamente vocês nunca ouviram falar desse fármaco, não é uma classe popularmente ou comum na prática, que são os inibidores da renina. Os fármacos o fármaco que é inibidor da renina é o alisquireno, tá? E aí, lembra, gente, que a renina ela é uma enzima que converte a proteína angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. E aí, se tem angiotensina 2, tem vasoconstrição, tem aumento do volume de sangue e elevação da pressão. E aí, o que é que esses fármacos fazem? Esse fármaco, o alisquireno, ele faz? Ele bloqueia a enzima renina. Se não tem renina, inibe o início da cascata. Então, o indivíduo não vai ter esses problemas. Aliás, o indivíduo não vai ter elevação da pressão arterial.
Contudo, ele é contraindicado em mulheres gestantes, tá? Turma, para vocês compreenderem melhor essa parte aqui do alisquireno, é só observar o nome da classe, inibidor da renina. O que é renina? É uma enzima. Essa enzima ela vai ter a função de iniciar uma cascata para produzir angiotensina 2. E aí, essa angiotensina 2 ela é vasoconstritora e reabsorve só de água com a ajuda da aldosterona. E tudo isso eleva a pressão arterial. Se bloqueia a renina, não tem nada disso. A nossa penúltima classe de fármacos que são usados para hipertensão arterial é o que nós chamamos aí de bloqueadores de canais de cálcio. Olha o nome da classe e relaciona com o que ela faz. O nome da classe já nos diz o que é que ela faz, tá? Então, nós temos aqui bloqueadores dos canais de cálcio. O que que esses medicamentos eles vão fazer? Vão bloquear a entrada do cálcio na célula. Se diminui a entrada do cálcio na célula, principalmente no coração, diminui os batimentos cardíacos, diminui a frequência cardíaca. Se diminui a frequência cardíaca, turma, diminui o débito cardíaco. E se diminui o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. Acredito eu também que vocês já ouviram falar muito desses fármacos, até porque eles são muito difundidos, são muito associados. Entre os fármacos bastante comercializados, nós temos aí o verapamil, o diltiazem e a classe que é muito mais comum. Nifedipino, alodipino, felodipino, nicardipino, nizodipino, isradipino. Tá aí no slide, viu, gente? O nome dos fármacos. Sem dúvida, acredito eu que os mais usados, que é conhecido por vocês, é o alodipino e o nifedipino. Esses fármacos, eles são recomendados quando os fármacos de escolha são ineficazes ou são contraindicados. Lembrando que o fármaco de escolha, gente, são diuréticos e beta-bloqueador. Não resolveu com eles, aí passa para esta outra classe. São efetivos em pacientes com angina e diabetes. Então, pacientes que têm diabetes e pacientes que já tiveram ataque cardíaco, pacientes que sentem dores demais no peito, né, no coração, pode-se utilizar esses fármacos porque vai ajudar tanto na pressão alta como também nessas condições. Como eu comentei para vocês, os bloqueadores dos canais de cálcio, turma, eles impedem a entrada do cálcio em grande quantidade para dentro da célula. Se não tem a entrada de cálcio em grande quantidade, o indivíduo ele não vai ter o aumento da frequência cardíaca. Além disso, estas classes que eu comentei para vocês, ela tem um efeito natriurético intrínseco. O que é esse efeito natriurético? Faz com que o paciente produza um pouco mais de urina e ajuda, né? E ajuda o indivíduo a urinar mais. Então, isso é muito bom, porque quando o paciente é hipertenso, quanto mais ele perde volume de líquido, né? Ele diminui a probabilidade de aumentar a pressão. E esses fármacos são úteis no tratamento de paciente hipertenso que apresenta outras doenças, como asma, diabetes, angina, doença vascular periférica. E apresenta como efeitos colaterais, né? Hipotensão, cefaleia, fadiga, vertigem, constipação. E a nossa última classe de fármacos antihipertensivos são os vasodilatadores. Volto a dar uma dica para vocês. Pelo nome da classe, a gente já sabe mais ou menos o que é que eles vão fazer. Olha o nome desta classe:
vasodilatadores. Então, esses fármacos, eles vão vasodilatar as artérias, vasodilatar as veias, e toda vez que ocorre a vasodilatação, gente, diminui a resistência vascular sobre o vaso, diminui a resistência sobre a parede do vaso. Diminuindo essa resistência, é, diminuindo essa resistência, diminui a pressão arterial. Possivelmente vocês nunca ouviram também falar desses fármacos no uso para hipertensão. Até porque esses vasodilatadores, eles não são utilizados na prática clínica mesmo, no dia a dia. É mais em caso de urgência, é mais em caso de emergência, tá? E como é que os vasodilatadores, eles agem? Relaxando o músculo vascular, o músculo liso vascular. Se tem esse relaxamento, o sangue ele flui mais facilmente, ele não tem resistência. Só que aí tem que tomar muito cuidado, porque quando se tem essa vasodilatação intensa, tem diminuição da pressão, mas logo em seguida tem um aumento dessa pressão por efeito rebote, porque o coração se vê na necessidade de aumentar a frequência cardíaca, a necessidade de aumentar a contratilidade. E os vasodilatadores, eles são classificados de duas maneiras. Tem os vasodilatadores arteriais, que é a hidralazina, minoxidil, diazóxido, e tem os vasodilatadores arteriais e venosos, tá? Que é o nitroprusiato de sódio, que age tanto nas artérias como nas veias. É muito comum, gente, o uso de vasodilatadores em crise e no hospital, tá? Alguma pergunta, turma? Algum questionamento? Turma, assim nós encerramos nossa aula de fármacos antihipertensivos. A nossa aula agora deveria ser o conteúdo de antidiabéticos, mas eu vou adiantar para antihipertensivos, para anti-inflamatórios, porque tem uma relação com fármacos antihipertensivos, tá? Então a gente vai iniciar anti-inflamatórios. Eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês assimilarem antihipertensivo para nós ir para um novo conteúdo. Qualquer pergunta, estou à disposição. Turma, em 10 minutinhos nós voltamos.
Turma, nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, tá? Nós vamos falar de fármacos anti-inflamatórios, e aí é muito importante nós começarmos a associar, quando a gente fala em fármacos anti-inflamatórios, nós estamos falando uma das classes que é mais utilizado, né, hoje pela população. E quando nós falamos em fármacos anti-inflamatórios, nós temos algumas aplicações. Os fármacos anti-inflamatórios, eles não são somente para inflamação, mas eles também são utilizados para outras situações, além da inflamação. Isso vai depender do fármaco. Mas, de modo geral, quando nós pensamos em anti-inflamatórios, vem o diclofenaco, a nimesulida, meloxicam, teloxicam, o ácido acetilsalicílico. Esses fármacos, além de eles serem fármacos anti-inflamatórios, eles também têm outras aplicações terapêuticas, como, por exemplo, antitérmico ou antipirético, que é para ajudar a diminuir a febre, como também analgésico. E sem dúvida, turma, que eu já até comentei para vocês no início da nossa disciplina, quando nós estávamos ainda presencial, que um dos motivos que fez a humanidade, né, a buscar tratamento das doenças foi o sintoma dor, né? E a inflamação, que é o que nós vamos começar a tratar agora, a inflamação é uma condição que leva à dor. E os fármacos anti-inflamatórios, consequentemente, foram das classes iniciais descobertas pela humanidade com o intuito de tratar esses sintomas, sinais e sintomas da dor. Se nós estamos falando de fármacos anti-inflamatórios, nós precisamos inicialmente falar de inflamação, né? Quando nós pensamos em inflamação, nós logo pensamos em algo como se fosse ruim. Mas a inflamação, gente, de modo geral, ela tem um mecanismo de defesa do nosso corpo. A inflamação, quando ela é autolimitada ou ela é aguda, ou seja, que ela cessa por si só, ela é importante. Por que a inflamação é importante? Porque a inflamação, ela ajuda a limpar o tecido. A inflamação ajuda a iniciar o processo cicatricial do tecido. A inflamação, ela manifesta para dizer que alguma coisa está errada. Então, de modo geral, a inflamação, ela é boa. Contudo, quando nós pensamos em inflamação no contexto crônico, ou seja, quando se demora muito a inflamação ou o tamanho da lesão que vai iniciar um processo inflamatório, aí isso é ruim, tá? Por que isso é ruim? Porque vai manifestar sinais e sintomas muito fortes, e aí precisa de intervenção, precisa que diminua essa inflamação com medicamentos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a inflamação é um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? A qualquer agressão sofrida. E quando eu falo agressão sofrida, pode ser por um trauma físico, por um agente químico, pela presença de algum micro-organismo, fungo, bactéria, vírus. De modo geral, a inflamação ela acaba acontecendo para tentar proteger o nosso organismo. Quando ela cronifica, que aí vem sinais e sintomas mais graves. Aliás, mais exacerbantes. De acordo com Paracelso, os sinais cardeais da inflamação. Então, quando é que eu sei que o indivíduo tem um processo inflamatório? Ou quando o indivíduo está com a inflamação? É quando ele tem dor em algum local, quando ele sente calor, o aumento da temperatura em algum local que esteja inflamado, tem ruborização, rubor, que é o aumento, que é a cor, tá? Fica vermelho o tecido.
O tecido, quando ele tem inflamação, ele tem edema, fica inchado e tem perda da função também, tá? O que seria essa perda da função? Um exemplo, gente, clássico de inflamação, o furúnculo. Imagine só um furúnculo na região da axila. O indivíduo possivelmente vai ficar com o braço o tempo todo levantado e ele não vai conseguir manusear, ele não vai conseguir fazer as ações normais com aquele braço, porque tem um processo inflamatório. Dor, o indivíduo vai sentir dor, vai aumentar a temperatura ali, vai ficar mais vermelho, vai ficar inchaço e vai perder a função. Então, quando nós falamos em inflamação, nós também temos que saber quais são os sinais que o indivíduo está manifestando. De modo geral, toda inflamação apresenta os 5 sinais. Óbvio que pode, dependendo da localização, tem um que manifesta mais ou menos, um que é um pouco mais brando, aí vai depender da região e do tecido que está inflamado. Os slides que estão aparecendo na minha tela é só de hipertensão. Etiologia da hipertensão que está agora, que eu acho que é o 17, né? Então, Mira, eu já estou no terceiro slide da inflamação. Saia do sistema e entra novamente, tá? Talvez deu pânico aí na sua tela, tá bom? Então tá, obrigada. Nada. Não. Para ver se ele arranja na foto. E aí, turma, quando nós pensamos no processo inflamatório, tem vários fatores envolvidos nessa inflamação. O processo inflamatório, ele inicia com a participação de células do sistema imunológico. Então, assim, iniciou o processo inflamatório, células do sistema imunológico, elas vão ser migradas para a região inflamada. Por quê? Lembra que eu comentei anteriormente para vocês que a inflamação ela é algo teoricamente benéfica, porque vai ajudar a limpar o tecido, vai ajudar a diminuir os problemas associados ao tecido para iniciar a cicatrização. Então, a inflamação ela acaba levando a esse processo. Ela recruta células para a região inflamada. E essas células que vão para a inflamação, elas são ativadas, elas são recrutadas, elas são chamadas quando tem, por exemplo, algum corpo estranho, algum organismo estranho, alguma substância estranha, alguma substância antigênica. Quando se fala substância antigênica, turma, nós estamos falando de substâncias que conseguem ativar o sistema imunológico, tá? E aí, essas células de defesas que migram para o processo inflamatório, e aí a inflamação ela passa a ser uma resposta a isso. E aí pode ser uma resposta benéfica para o hospedeiro, porque assim, essas células do sistema imunológico indo para essa região, vai conseguir fagocitar, destruir micro-organismos invasores ou neutralizar, mas se essa inflamação ela for longa, for uma inflamação mais crônica, ou dependendo da gravidade, essa inflamação ela é considerada deletéria, ou seja, ela é considerada uma inflamação ruim, porque ela se torna crônica e não tem resolução do que está acontecendo, e o indivíduo vai manifestar demais esses sinais. E aí precisa literalmente entrar com uma intervenção medicamentosa. Professor, no caso, o início da inflamação é para mostrar para a gente que tem alguma coisa errada naquele lugar. É também como se fosse uma resposta do organismo da gente para que a gente expulsasse alguma coisa ruim de dentro, né? Que vai se manifestar ali, né?
Sim, sim. Na verdade, a inflamação, Talmira, é um sinal de que alguma coisa está errada. A Uhum, diferença é que muitas vezes a inflamação ela se resolve por si só. Nesse caso, é quando nós chamamos de inflamação aguda, autolimitada. Um exemplo, uhum. você corta o teu dedo com um papel. Ali vai ficar inflamado, mas você não vai tomar um medicamento, você não vai passar uma pomada porque não há necessidade. Agora, um exemplo mesmo a inflamação sendo benéfica, muitas vezes eu já tenho que tomar um anti-inflamatório porque a lesão ela é extensa. Eu já sei que aquilo dali corre um risco de eu sentir demais as complicações. Um exemplo, uma pessoa que corta o dedo com papel não precisa tomar anti-inflamatório. Mas uma pessoa que cai no asfalto quente e sai rasgando as costas no asfalto quente, e mesmo eu sabendo que a inflamação vai ser benéfica porque vai ajudar a limpar o tecido, a cicatriciar, eu já sei que eu tenho que dar um anti-inflamatório para esse paciente, porque a inflamação vai ser muito grande, vai ser crônica. E nesse sentido, eu já tenho que ir tratando esses sinais e sintomas, Certo, é para não piorar, né? para não agravar, porque eu sei que vai agravar, porque eu sei que a lesão é muito grande. E outra coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. É, Imagina, eu acredito que muitos aqui, principalmente quem já é técnico em enfermagem, que trabalha em hospital, clínica, já deve ter passado por isso. É, Imagine um paciente que sofreu um acidente de carro, por exemplo, e ele sofreu o acidente de carro em 2010. E aí alguns estilhaços de vidro acabaram perfurando a pele, a mão, e na hora que foi para o hospital não fizeram a lavagem direito, a retirada desses vidros. E aí o tecido começou a cicatriciar, começou a fechar e esse vidro ficou preso na mão. O que é que acontece? Possivelmente por alguns dias, algumas vezes, aquele paciente que está com um pedacinho de vidro na mão, esse vidro ele vai inflamar, o tecido vai ficar um pouco inchado, e ele vai tomar anti-inflamatório, vai minimizar. Mas toda vez que, por algum motivo, ele machucar, ou por alguma ação, aquela região onde tem um vidro vai machucar, vai ficar inflamado, enquanto não tirar o vidro. Por quê, gente? Porque muitas vezes o indivíduo ele tem um processo inflamatório, mas o anti-inflamatório não resolve. Por que não resolve? Porque tem que resolver primeiro o que está ocasionando a inflamação. Se eu sei que é Tirar um o vírus, corpo estranho, né, professor? tirar o corpo estranho. Se eu der um anti-inflamatório, o anti-inflamatório não expulsa o corpo estranho. Aí, dependendo do local, da lesão, da profundidade, eu tenho que fazer realmente um processo cirúrgico, uma microcirurgia para retirada. É o que está dizendo bem no final do slide, que muitas vezes a resposta inflamatória ela se torna nociva, ela se torna deletéria pelo fato de não resolver o que está ocasionando a inflamação. Exemplo, o indivíduo está com uma infecção. Aí ele sente febre, ele sente dor, está muito vermelho, aí ele toma um anti-inflamatório e não resolve. Mas claro que não vai resolver. Ele tem uma bactéria, ele tem um fungo. O problema que está levando à inflamação ainda existe. Tem que resolver o processo subjacente. Ou seja, tem que dar um antibiótico para matar esse micro-organismo. É verdade. Uma vez um paciente foi no hospital, Sim. fazia 5 anos que ele tinha sofrido um acidente, tinha cortado o pé com um pau, que acho que entrou nele, assim, no pé. Ele passou 5 anos com um pedaço de toco dentro do pé, porque toda vez ele tomava remédio, eles cortavam o pé dele, procuravam e não encontravam nada, e ele cicatrizava de novo, depois tornava a abrir. Até um dia eu disse assim, doutor, eu acho que tem alguma coisa dentro, porque esse senhor aí o tempo todo bota a secreção desse pé. 5 anos? Será, Tomira? Tem sim, porque o senhor não anestesia logo o pé desse homem e vê se não tem. Aí ele disse, então tá, prepara lá que a gente vai fazer. Pois a gente tirou o tamanho pedaço de pau. Acontece muito. Tem um amigo meu que ele contou uma história que quando ele era criança, por volta de 9 anos, 10 anos, ele sofreu um acidente subindo um muro. E aí, quando ele subiu no muro, o muro caiu
e quebrou um tijolo. E esse tijolo, um pedaço do tijolo, entrou para perto da sobrancelha dele. E aí, acho que por causa do cabelo não viram, aí cicatrizou, só que ele sentia incômodo e tudo. Depois de, parece que com 20 e poucos anos, ele um dia coçando, a sobrancelha saiu, o pedaço de tijolo, de barro, né, pequenininho. Mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo ele vai expulsar. Ele vai tentar expulsar, por isso que vem a inflamação. Aí a pessoa fica tomando anti-inflamatório, o anti-inflamatório não vai resolver por si só. Tem que saber o que está ocasionando a inflamação. Porque enquanto tiver o problema, não vai ser resolvido. Turma, para nós começarmos a entender farmacologicamente como é que funciona o processo inflamatório, nós temos que aprender essa cascata aí, que nós chamamos de cascata do ácido araquidônico, tá? Essa cascata, ela está totalmente envolvida no processo inflamatório. Primeira coisa que nós temos que começar a entender, gente, dessa cascata é o seguinte. O que significa fosfolipídio de membrana? Turma, toda vez que nós temos um processo inflamatório, significa o seguinte, que a nossa célula, ela sofreu um rompimento. O nosso tecido sofreu um rompimento. Vamos dar um exemplo de uma facada. Quando o paciente recebe uma facada, um corte, o que é que vai acontecer? Essa faca, esse pérfuro cortante aí, essa arma branca, rompe o tecido. Quando rompe o tecido, está se rompendo célula, porque é a célula que forma o tecido. E o que a célula ela é constituída de o quê? A membrana plasmática. E a membrana plasmática ela é constituída de fosfolipídio de membrana. Então, toda vez que nós temos um processo inflamatório, tem liberação dos lipídios da membrana das células. E olha só o que é que vai acontecer. Esses lipídios, esse fosfolipídio de membrana, eles vão ser convertidos em uma substância chamada ácido araquidônico. Segue o raciocínio olhando para o slide, tá? Então, nós temos aí o fosfolipídio de membrana e ele vai ser convertido em ácido araquidônico. Quem que converte o fosfolipídio em ácido araquidônico? É uma enzima chamada fosfolipase A2. Pronto. Agora tem um ácido araquidônico. Agora nós temos duas situações. O ácido araquidônico, gente, é uma substância, ela é formada por 20 carbonos, tá? Olha o que é que acontece. O ácido araquidônico, ele pode ir para uma via do lado direito, da sua direita, chamado ciclooxigenase, ou o ácido araquidônico pode ir para a via para a sua esquerda, lipoxigenase. Quando nós pensamos no processo de inflamação, a gente tem que pensar na via da ciclooxigenase, tá? Então, temos aqui o ácido araquidônico vai para a via da ciclooxigenase, mas o Elis, o que é ciclooxigenase? Gente, o nome ciclooxigenase se refere à enzima que converte o ácido araquidônico nesses compostos aí, prostaglandina, prostaciclina, tromboxano, tá? Então, o que é que acontece? Toda vez existe 3 tipos de ciclooxigenase, que elas são chamadas de COX-1, COX-2, COX-3, tá? COX, COX. De modo geral, as duas mais importantes nesse momento para a gente é a COX-1 e COX-2. Olha só o que acontece, turma. Toda vez que nós temos um processo inflamatório, a enzima COX-2 é que vai pegar o ácido araquidônico e converter em prostaglandina maléfica, em prostaglandina nociva. O que seria isso? Prostaglandina que vai iniciar ou vai manifestar os sinais e sintomas da inflamação. Então, o que acontece, gente? A prostaglandina é uma substância da gênese.
é uma substância do início do processo inflamatório. E como é que acontece a formação da prostaglandina? O fosfolipídio é transformado em ácido araquidônico com a ajuda da enzima fosfolipase A2. E o ácido araquidônico ele é transformado em prostaglandina com a ajuda da enzima ciclooxigenase. Lembrando que nós temos 3 e 2 que nós vamos estudar, que é a COX-1 e a COX-2. A COX-2, que é um tipo da enzima ciclooxigenase, é que converte o ácido araquidônico em prostaglandina. Essa prostaglandina vai ser maléfica, esta prostaglandina vai ser nociva, ela que vai ocasionar o processo inflamatório. A via, gente, do lado esquerdo, que é a via da lipoxigenase, ela é mais importante quando se fala de asma, DPOC, quando se transforma, aí, por exemplo, leucotrieno, produz leucotrieno, o ácido araquidônico, ele é transformado em leucotrieno pela enzima lipoxigenase, esses leucotrienos têm a capacidade de levar a broncoconstrição, então o paciente acaba tendo asma, tá? Crise asmática, dificuldade de respirar. Como eu comentei para vocês, uma das vias mais importantes que nós temos que ver desse slide aqui 4, que é essa cascata do ácido araquidônico, gente, é a formação desses compostos pela ciclooxigenase. Prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. E aí, como eu comentei para vocês anteriormente, a via da ciclooxigenase, lembrando, ciclooxigenase é o nome da enzima, tá? Ela vai produzir eicosanoides. O que são eicosanoides? São substâncias que são formadas por 20 carbonos, que são prostaglandina, tromboxano e prostaciclina. E aí, turma, como eu comentei para vocês, tem duas isoformas, tá? Ou dois tipos de ciclooxigenases que são muito importantes, a COX-1 e a COX-2. Por que que elas são divididas em 1 e 2? Pelo formato que elas têm diferente e pela função dela. Toda vez que eu falo a COX-1, foi a COX-1 que transformou o ácido araquidônico em prostaglandina. Então, essa prostaglandina vai ser benéfica, tá? Vai ser boa, vai ter algum benefício, vai ser fisiológica. E toda vez que nós temos a COX-2 que transforma um ácido araquidônico em prostaglandina, essa prostaglandina já vai ser maléfica, já vai ser uma prostaglandina ruim, já vai ser uma prostaglandina não boa, tá? Como vocês podem observar, gente, aí tem um nome, COX-1, relacionado com a produção fisiológica de prostanoides. Quando eu falo relacionado com a produção fisiológica de prostanoides, está relacionado à produção de substâncias benéficas, tá? E aí, quando eu falo COX-2, ela é aumentada e ela produz prostanoides, ou seja, produz prostaglandina em locais de doença e inflamação. Então, os fármacos anti-inflamatórios têm por objetivo, principalmente, tentar inibir a COX-2, porque inibindo a COX-2 não vai ter o processo inflamatório, ou vai diminuir o processo inflamatório. Tanto a COX-1 como a COX-2, gente, estão presentes em diversos órgãos e tecidos, tá? E a 1 é envolvido nos processos fisiológicos e a 2 é envolvida em processos patológicos, né, em doenças.
Aqui é só para mostrar para vocês alguns locais e ação dessas enzimas, tá? Recapitulando, COX-1, que é a ciclooxigenase 1, ela é a benéfica, porque produz substâncias boas ou importantes para o nosso organismo. E a COX-2 é a ciclooxigenase 2, ela já é nociva, ela é maléfica, ela já vai produzir substâncias que vão levar ao processo inflamatório, que teoricamente não é bom. A COX-1 faz parte da constituição do trato gastrointestinal, sendo associada à produção de muco protetor e à inibição da secreção gástrica. Acredito eu que muitos de vocês já ouviram dizer que paciente que toma demais anti-inflamatório, ele pode desenvolver gastrite e úlcera, né? Quem toma demais anti-inflamatório, AS, diclofenaco, piroxicam, quem toma demais esses fármacos, gente, pode desenvolver gastrite e úlcera. Por quê? O AS, por exemplo, a aspirina, o melhoral infantil, ele tem a capacidade de inibir a COX-2, mas também tem a capacidade de inibir a COX-1. Inibindo a COX-1, vai deixar de produzir, olha aí, as prostaglandinas que produz o muco e inibe a secreção gástrica. Se não tem um muco e se não inibe a secreção gástrica, o suco gástrico, né, o nosso suco gástrico, ele vai ficar muito ácido e vai levar a lesão na parede do estômago. Além disso, turma, a COX-1, ela ajuda a produzir uma substância chamada tromboxano. Essa substância tromboxano, ela fica presente nas plaquetas e ajuda as plaquetas se agregarem, tá? Se juntarem. É tanto, turma, que acredito eu que muitos de vocês ouviram falar que o ácido acetilsalicílico, o AS, ele também é usado, vou até fazer aqui entre aspas, né? Eu estou dizendo aqui entre aspas, que é utilizado para afinar o sangue, que na verdade não existe esse afinar sangue. O AS, ele deixa o sangue menos viscoso, deixa o sangue mais fluido, mais fácil de passar pela parede do vaso, tá? Por quê? Porque quando você toma o AS, o ácido acetilsalicílico, ele inibe a COX-1, inibindo a COX-1, vai impedir com que as plaquetas se agreguem e o sangue ele fica menos viscoso, então ele fica mais fluido. Por um lado, isso é bom, porque vai diminuir um pouco a pressão, não vai ter trombose, diminui a coagulação, tá? Contudo, gente, quem toma demais AS pode ter facilidades em ter hemorragia por causa desse processo de inibição da COX-1. É tanto que o AS está sendo muito utilizado também agora, né? A aspirina está sendo muito utilizado nos pacientes com COVID, porque já foi relatado que um dos sintomas, uma das manifestações que aparecem em pacientes contaminados com COVID é a formação de trombos, né? De trombose. E aí, tem pessoas que estão utilizando o AS como profilático, entre aspas, aí, tá? Só um momento, turma. E aí, turma, a outra COX, que é a COX-2, ela está presente em diversos órgãos, tá? E tecidos normais, como cérebros, ossos, rins, endotélio vascular, mas ela não é encontrada nas plaquetas. Contudo, essa COX-2, ela está aumentada nos processos inflamatórios, né? Inflamação nas articulações, do endotélio vascular, do tecido renal,
Por isso que a gente fala que toda vez que tem inflamação, a COX que está presente naquela região é a COX-2. Por isso que a gente também chama de COX maléfica, ou COX nociva, porque é ela que vai manifestar, é ela que vai manter o processo inflamatório. E é essa COX-2 que nós deveríamos bloquear, ou que os medicamentos anti-inflamatórios deveriam bloquear para não ter mais o processo inflamatório. Ou pelo menos que diminua esse processo inflamatório. A outra via, gente, vou até voltar aqui os slides para vocês observar aquele quadro de novo. Olha novamente aqui o quadro, tá? E aí vocês vão observar do lado esquerdo de vocês a via da lipoxigenase. O ácido araquidônico ele é convertido em leucotrieno pela lipoxigenase. É a segunda via de estudo, que na verdade não é o nosso foco nessa aula, tá? Mas só para vocês entenderem, a enzima lipoxigenase é a enzima responsável por transformar o ácido araquidônico em leucotrieno, tá? E esses leucotrienos, gente, não são células, é uma substância que para um paciente que é asmático é horrível. Esse leucotrieno acaba levando a crise asmática, a dificuldade em respirar. Pronto, turma, vamos começar a falar dos fármacos em si, tá? Vamos começar a falar dos anti-inflamatórios. Gente, os anti-inflamatórios, eles são classificados em duas grandes classes. Eles podem ser chamados de anti-inflamatórios não esteroidais, que é o que tem em cima desse slide, AINES ou FAINES, fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Ou AINES. E eles também podem ser chamados, e o próprio nome está dizendo, anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, ele não tem perfil hormonal. E nós temos os anti-inflamatórios esteroidais, que já tem perfil hormonal. Os anti-inflamatórios esteroidais são os conhecidos popularmente como corticoide. Ah, professor, então quer dizer que o corticoide é um anti-inflamatório? É, o corticoide é um anti-inflamatório, tá? Que tem várias aplicações, né? Antialérgico, é utilizado para inflamações mais crônicas. Mas também quando a pessoa usa corticoide demais também faz mal, né, professor? Na verdade, Talmira, existe aí um consenso que o mais adequado é que o corticoide ele só fosse utilizado por até 3 meses. Lógico que tem pacientes que tem que utilizar por muito mais tempo, ou até a vida toda, dependendo da doença. Porque os corticoides, eles podem levar a vários problemas, como, por exemplo, osteoporose, glaucoma, pode levar a pressão arterial, pode levar ao que nós chamamos de síndrome de Cush, que é uma alteração do metabolismo de lipídio, uma má distribuição de gordura corporal e outros riscos associados, né? Então, assim, E nesse caso da Covid, a gente não pode usar muito corticoide, né? Pelo visto é o que eu estou ouvindo, né? Por conta, acho que dessas complicações que ele causa. E não somente por isso, Talmira. Um dos motivos que não é interessante utilizar corticoide para quando se relaciona com a Covid é porque os corticoides, eles deprime o nosso sistema imunológico. Ele diminui a função do nosso sistema imunológico. E aí o que é que acontece? Existe a maior probabilidade da manifestação viral do Covid. E aí a pessoa pode manifestar as doenças mais graves. Por isso que não é adequado utilizar corticoide por conta própria ou por qualquer situação sem saber o que tem. Porque se entrar em contato com o Covid, o seu sistema imunológico vai estar baixo, debilitado, imunocomprometido, e você corre o risco de ter a doença mais grave ocasionada pelo coronavírus. Tá, obrigada.
Não é à toa que o corticoide ele é utilizado, gente, em pacientes que vão fazer transplante, que fizeram o transplante e que são transplantados a vida toda, para que o corpo não reconheça aquele órgão como estranho e nem rejeite. Por isso que tem que diminuir o sistema imunológico. Então, turma, os anti-inflamatórios não esteroidais, lembrando, não esteroidais não são corticoides porque não tem perfil hormonal, tá? Esses anti-inflamatórios não esteroidais, a toxicidade dele, ou seja, o efeito dele, tóxico, se vai ser tóxico ou não, se vai apresentar muitos efeitos adversos ou colaterais, no paciente vai depender de qual ação sobre a qual enzima ele age, tá? Por exemplo, o mais adequado seria que esses anti-inflamatórios não esteroidais eles agissem mais sobre a COX-2 do que a 1. Lembra que a 1 é benéfica e a 2 é maléfica. Então, seria mais interessante que esses corticoides agissem sobre a 2 somente. Contudo, gente, muitos dos corticoides, como por exemplo o AS, o ácido acetilsalicílico, ele não tem seletividade pela COX-2 somente. Ele também age na 1, e na verdade ele tem mais afinidade pela 1 do que a 2. Então, toda vez que a pessoa utiliza demais o ácido acetilsalicílico, corre o risco de ter, por exemplo, sangramento, tá? Porque inibe demais o tromboxano. Contudo, nós temos algumas classes de fármacos, gente, que agem especificadamente na COX-2. Contudo, infelizmente, mesmo esses fármacos agindo na COX-2, esses fármacos que é chamado de coxibes, eles levam efeitos adversos cardiocirculatório, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca e cerebral, e trombose cerebral, o que isso não é muito bom. O uso de fármacos que bloqueiam só a COX-2 não é muito bom, por causa desses efeitos aí mais graves. E aí falamos, né, falamos sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, mas de modo geral, como é que esses anti-inflamatórios eles agem para ter esse efeito anti-inflamatório, antitérmico, analgésico? De modo geral, gente, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem a COX-1 ou 2, tá? Ou as duas, e inibindo a COX, inibindo a ciclooxigenase, deixa de produzir a prostaglandina. E aí, se a gente fala de inflamação, deixa de produzir a prostaglandina maléfica, deixa de ter prostaglandina que mantém o processo inflamatório. E aí, o indivíduo, se não tem a prostaglandina, o processo inflamatório vai diminuindo, vai se cessando pouco a pouco. E eu já comentei anteriormente para vocês que nós temos a COX-1, a 2 e a 3. A COX-3 está mais localizada no sistema nervoso, né, no cérebro. E a COX-1, que é a benéfica, e a COX-2, que é a maléfica. E existem fármacos específicos para a COX-2, que são chamados coxibes, que é já que eu vou falar deles para vocês mais aprofundadamente. De modo geral, os anti-inflamatórios, eles têm 4 propriedades. Os anti-inflamatórios, eles são anti-inflamatórios, eles são analgésicos, e eles são antitérmico e antitrombótico, que também pode ser chamado de antiagregante plaquetário, que é o caso do ácido acetilsalicílico, tá? Aí vocês podem se questionar, então, Hélice, se eu tomar o diclofenaco, ele vai ser antiagregante? Se eu tomar o paracetamol, ele vai ser anti-inflamatório? Não é bem assim, turma. Os anti-inflamatórios, eles têm esse perfil de propriedade, mas existem anti-inflamatórios que têm melhor propriedade do que outra. Exemplo, o paracetamol é um anti-inflamatório não esteroidal.
mas ele tem mais perfil antitérmico e analgésico do que anti-inflamatório e não tem efeito antitrombótico. O ácido acetil salicílico, ele tem perfil anti-inflamatório, analgésico, antitérmico e antitrombótico. Diclofenaco tem mais perfil anti-inflamatório e analgésico. Então, essa questão das propriedades vai depender do fármaco propriamente dito. Por exemplo, as mulheres utilizam muito o Postan, que é o ácido mefanâmico para cólico. O Postan, ele é um anti-inflamatório, que tem perfil anti-inflamatório e analgésico, já não tem perfil antitrombótico e muito pouco antitérmico. Então, essa questão de saber, literalmente, todo anti-inflamatório tem todas essas propriedades? Não. Vai depender do fármaco, vai depender da substância. Anteriormente, eu comentei com vocês que os anti-inflamatórios, eles têm duas grandes classes, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que podem ser chamados, né, a sigla aí, AINES ou FAINES. Esse FAINES significa fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. E nós temos os anti-inflamatórios esteroidais. Olha a diferença, um é não esteroidal e o outro é esteroidal. O de cima não tem perfil hormonal e o de baixo, que é conhecido aí como hormonais, ou AIES, ou glicocorticoides, ou corticóide, corticosteroides, eles são anti-inflamatórios esteroidais, porque tem perfil hormonal. Por isso que mexe com todo o processo metabólico do nosso organismo. Vamos começar a falar dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Já os anti-inflamatórios não esteroidais, gente, os AINES, eles são divididos em duas grandes classes. Os não seletivos da COX. Então, quando eu falo não seletivos da COX, significa que eles agem tanto na COX-1 quanto também na COX-2, tá? Então, vai ter tanto efeito benéfico como também vai ter efeito maléfico. E nós também temos os inibidores seletivos da COX-2. Olha só, eu estou falando de uma classe agora de fármaco que está dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são os inibidores seletivos da COX-2, ou seja, vai bloquear somente a isoforma 2. Lembra que a isoforma 2 é a que causa o processo inflamatório, é o que leva à inflamação. Então, nós temos fármacos que bloqueiam só ela e deixa a 1, que é benéfica, livre. E assim, gente, nós temos os anti-inflamatórios com ação predominante sobre a COX-1. Em outras palavras, não seletivo. Eles agem tanto na 1 quanto na 2, mas tem preferência pela 1. É o ácido acetilsalicílico, o idometazina, ibuprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno e piroxicam. Todos esses anti-inflamatórios que eu estou comentando aqui para vocês, eles são excelentes. Contudo, como bloquear a COX-1 leva a muitos efeitos adversos, como problemas renais, gastrite úlcera, azia, queimação estomacal. E nós temos os fármacos, né, que são chamados de COX-CIB, que são inibidores potentes da COX-2, ou seja, bloqueia somente a enzima maléfica, que são eles, Selecocib, Valdecoxib, Rovecocib e Heterococib. O mais usado, comercializado, é o Celebra, que é o Selecocib, tá? Que é o primeirinho. Contudo, turma, esses fármacos aí, COX-CIB, lembra que eles levam muito efeitos colaterais, né? Efeitos adversos como arritmia, hipertensão, trombose
cerebral, por isso que tem que tomar muito cuidado. E, só para vocês terem ideia, o Celecoxib, que é um dos mais usados, ele é receita controlada, receita C, porque tem que tomar muito cuidado no uso dessa medicação. E acredito eu que muitos de vocês não ouviram falar desses fármacos, porque ele não é tão usado realmente. Quais são os principais efeitos adversos dos fármacos inibidores não seletivos da COX? Ou seja, bloqueia tanto a COX boa, que é a benéfica, quanto a COX-1, quanto a COX-2, que é a maléfica. O indivíduo ele pode ter problemas gastrointestinais, como irritação epigástrica, né, que é a queimação, gastrite, úlcera, náusea e vômito. Pode ter inibição da agregação plaquetária. Lembrando que para um paciente que fez uma cirurgia cardíaca, isso daqui é bom, mas um paciente que não teve nenhum problema, que tem inibição da agregação plaquetária, corre risco de ter hemorragia. O indivíduo pode ter acidose respiratória e metabólica não compensada pelo uso excessivo de ácido acetilsalicílico, né? O próprio nome já está dizendo ácido acetilsalicílico. O sangue vai ficar muito ácido. O indivíduo até pode ter hipertensão, por isso que tem que tomar muito cuidado em pacientes que são hipertensos e faz o uso de anti-inflamatórios demais, porque aí os anti-inflamatórios eles têm a tendência de reabsorver o sódio, aumentar o volume de sangue, aumentar a pressão arterial. O indivíduo pode ter reações cutâneas de hipersensibilidade quando ele tem alergia a alguma das substâncias. Pode levar a asma, induzir o processo asmático, porque como bloqueia a COX, fica mais disponível o ácido araquidônico para a via da lipoxigenase, e aí produz muito leucotrieno, e aí produzindo muito leucotrieno induz o processo asmático. O indivíduo pode ter reação anafilática ou choque anafilático, e alguns podem levar a anemia, a plástica e a granulocitose, que é a diminuição das células, aumento das células aí, não granulocítica, como o monócito, e a anemia plástica, gente, é quando não produz células sanguíneas pela medula óssea. Um exemplo de anemia plástica, fármaco que leva a anemia plástica, é a dipirona, viu? Também tomar muito cuidado. Aqui nós estamos falando dos COX-CIBs, né? Que é aquela classe que age sobre a COX-2, que teoricamente deveria ser melhor, porque age sobre a COX ruim. Contudo, turma, apesar de agir sobre a COX ruim, ela leva a alguns efeitos muito graves, como hipertensão, derrame, trombose. E aqui nós temos alguns fármacos. Aí eu chamo a atenção do Celecoxib, que é o Celebra da Pfizer, que é o que é mais usado, tá? Comercializada com receita C, carbonada. E os coxibs são tanto analgésico como anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios que inibem a COX-2, gente, a dose vai variar com o produto e a indicação, não tem um padrão para isso. Tem que tomar muito cuidado na faixa pediátrica, que não tem uma comprovação da eficácia e segurança. São considerados mais eficazes que os AINES, porque bloqueia diretamente a COX-2, né? Contudo, leva mais efeitos adversos graves. E por bloquear mais a COX-2, tem menos incidência de complicações no trato gastrointestinal, ou seja, o indivíduo vai ter menos vômito, náusea, gastrite, úlcera. Contudo, chama a atenção aí da última frase, que estudos sugerem o aumento de eventos cardiovasculares associado ao uso de coxibs. E aí, turma, se vocês forem colocar na balança, tomar o AS, tomar o diclofenaco, o indivíduo pode ter gastrite, pode ter úlcera. A longo prazo pode desenvolver insuficiência renal, mas a longo prazo e altas dosagens. Mas se tomar o COX-2, o indivíduo vai ter derrame e trombose. O que é melhor ter dos dois? Uma gastrite e uma úlcera, né, gente? Do que a trombose cerebral, por exemplo. Apesar deles serem bons, o risco-benefício deles não é favorável. Eles têm mais risco do que benefício.
Anti-inflamatórios, né, o seletivo da COX-2. Quais são os efeitos colaterais que possa ter? Menor lesões gástricas, porque não age bloqueando a COX-1. Tem potencialização de problemas gástricos, caso a pessoa já tenha tido a gastrite, o úlcero ou tem. Tem eventos cardiovasculares tromboembólicos, né, formação de trombos. Pode levar a hipertensão, insuficiência renal, edema periférica, urticária, reação alérgica, cefaleia, redução da reparação óssea e vasculite alérgica seguida de necrose, tá? Esses são os efeitos colaterais. De modo geral, eles levam a efeitos colaterais muito mais graves do que os não seletivos, tá? Turma, alguma pergunta até aqui? Gostaria de comentar alguma coisa?